Aureliano Matias, né? E queria avisar para vocês que eu vou estar sempre pegando vídeos de outros canais com o objetivo. Uma das coisas que o Criador dos céus e da terra mais alertou as pessoas, principalmente nas Escrituras, onde temos aí todas as instruções passadas por ele, é de que fiquemos longe do paganismo, nos afastemos das coisas que foram aí feitas aos ídolos, as coisas consagradas aos deuses pagãos, para que assim nós nos mantenhamos seguindo o verdadeiro caminho passado aí pelos ensinamentos do Criador e hoje em dia, após a graça do Messias, pelos ensinamentos do próprio Cristo. Mas uma das maiores ciladas e armadilhas que o próprio inimigo, Satã, a grande serpente, fez é enganar toda a humanidade, misturando as coisas do Criador com coisas pagãs, e assim fazendo com que boa parte da população, a maioria da população mundial, misture todas essas coisas, confunda e acaba, muitas vezes, sem nem mesmo saber, sem nem ter a opção de enxergar a verdade, caindo nessa cilada e indo após outros deuses, indo após coisas pagãs. Eu peço que você assista esse vídeo até o final com muita calma. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, pois as palavras que eu tenho para passar aqui para vocês, elas são realmente muito valiosas. E é necessário que estude, examine as Escrituras e examine também esse âmbito de geopolítica mundial, não só da forma política, mas também da forma religiosa, pois hoje em dia está tudo interligado. O Natal é a maior festa pagã que nós temos atualmente nos dias de hoje. Sim, as pessoas pensam que ela é muitas vezes dedicada ao comércio e também dedicada a Cristo, mas a grande realidade é que muitas coisas no passado foram misturadas para enganar, ludibriar e fazer assim com que as pessoas, sem saber, caiam aí após esses deuses pagãos. Para que a gente possa iniciar essa conversa, é necessário que você entenda que há muitos e muitos anos atrás, assim como está descrito no livro de Gênesis, e em livros que foram considerados apócrifos pelo catolicismo romano, como por exemplo o livro de Enoque, eles nos mostram que anjos caíram dos céus, anjos que se rebelaram contra o Criador caíram dos céus e vieram até essa terra e ensinaram muitas coisas aos seres humanos que habitavam nessa terra antes mesmo do próprio dilúvio. E após o dilúvio, essas doutrinas, esses ensinamentos continuaram por meio de um dos filhos de Noé, Cã, aquele que riu da nudez do próprio pai, aquele que se rebelou contra o próprio pai e que iniciou basicamente ali uma doutrina de um povo que se intitulavam como os Sumérios. A palavra Sumério nos mostra que eles já tinham ali uma certa idolatria, uma certa adoração, não pelo Criador, mas pelo Sol, pois esses anjos caídos, negando totalmente o Criador, ensinaram aos homens das primeiras civilizações que o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, era o Sol. E até os dias de hoje, muitas doutrinas, muitas religiões, inclusive muitas civilizações, ainda adoram o Sol, e o pior de tudo é que muitas delas adoram o Sol sem nem mesmo saber, até os dias atuais, agora adentrando basicamente aí ao ano de 2020. Para que vocês possam entender aonde eu quero chegar e o grau dessa situação, é necessário irmos até o ano zero, basicamente ali, o ano em que Cristo estava vivo. Após a sua morte, os apóstolos continuaram espalhando a sua palavra, espalhando os seus ensinamentos, que iam totalmente contra a religião judaica que existia naquela época. E o Império Romano, como dominava, como tinha o poderio, como tinha o poder naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam certas pessoas que seguiam a seita do Nazareno, ou seja, seguiam os ensinamentos de Cristo, que eram difundidos pelos apóstolos, e acabavam perseguindo, muitas vezes o matando, principalmente dentro do próprio Coliseu. Eles faziam aquilo ali como um próprio show para que as pessoas assistissem e utilizavam ali seguidores da seita do Nazareno, assim como eles chamavam. Mais ou menos 300 anos após a morte de Cristo, um dos imperadores chamado Constantino, ele, tentando ali reerguer o império de alguma forma, teve uma ideia genial. Ele viu que gradativamente, quanto mais eles perseguiam e acabavam com os seguidores da seita do Nazareno, muito mais apareciam. Então, ele, sendo um fervoroso adorador de um deus pagão chamado Mitra, também o deus Sol, o Sol Invictus, ele teve uma ideia genial, uma ideia brilhante. Ele resolveu
unificar todas as religiões, olhando assim para o Império Romano, com todas aquelas religiões pagãs que existiam, cada um separados e divididos, e também cada vez mais aumentando os seguidores da seita do Nazareno, ele resolveu unificar todas em uma única religião, chamada Religião Universal, ou a religião católica. Sim, a mesma que nós temos nos dias de hoje. Então ele pegou coisas de todas essas religiões, inclusive preceitos até mesmo do próprio judaísmo, e misturou em uma só. Sendo assim, Constantino transformou o dia do Sol Invictus, que no caso era o dia 25 de dezembro, o dia ali que eles adoravam e ainda adoram até os dias de hoje o Sol, e disse que era o próprio nascimento do Nazareno, o nascimento de Cristo. Assim, aquelas pessoas que seguiam ao próprio Cristo agora poderiam fazer parte dessa religião, assim como muitas outras doutrinas. E assim, todas as pessoas que seguissem essas doutrinas deveriam trazer uma parte do seu pagamento em dinheiro para contribuir ali com a doutrina religiosa, com os templos e com os líderes religiosos, erguendo assim o Império Romano e transformando ele, de uma vez por todas, até os dias de hoje, em um império político e religioso, não muito diferente do Vaticano que temos atualmente, mas com todo o paganismo embutido deles. Mitra, o deus Sol, o deus adorado por Constantino, ainda é adorado nos dias de hoje. Se você pegar essas denominações católicas, essas empresas que possuem CNPJs nos dias de hoje, e puxar para ver qual é realmente a razão social delas, verá que as maiores, e uma grande parte delas, é Mitra Arquidiocese, Mitra Arquidiocesana, ou seja, eles ainda têm total ligação com o deus pagão de Constantino, aquele que era adorado no dia 25 de dezembro e que veio aí por intermédio dos próprios anjos caídos. Se você observar o formato de culto nesses templos religiosos, pois Cristo nunca pôde entrar naquele templo de Jerusalém, ele ficava apenas ali na porta, pois somente os sacerdotes e levitas poderiam entrar. Cristo era da tribo de Judá, então não havia culto religioso como existem nos dias de hoje naquele templo. Tudo isso que temos atualmente dentro dessas religiões é por conta da religião universal, do catolicismo romano. Se você observar o que temos hoje, não é igual tinha na época de Jerusalém, na época de Cristo, mas sim igual havia nos cultos dedicados ao próprio Mitra. Pessoas sentadas de frente para o altar e de costas para a porta de entrada, onde existia também uma ceia, no caso de Mitra, com carne e vinho, hoje no catolicismo romano, com pão e vinho, sendo que Cristo participou de uma ceia judaica, onde haviam vários outros utensílios além do pão e do vinho, e que o pão e o vinho, dito por Cristo e mostrado como referência de algo físico, foi simplesmente para mostrar que Cristo tinha algo espiritual para passar para as pessoas, pois Cristo foi um Messias espiritual, foi o primeiro a transcender em espírito. O pão significa o seu ensinamento, quando ele diz para você comer e partilhar o pão, e sempre fazer isso em sua vida em memória dele, é para que você possa viver aquelas palavras e partilhar as palavras e o ensinamento de Cristo. E o vinho significa a sua morte, para que você possa viver essa vida lembrando que ele morreu por você e lembrando também que você terá uma vida eterna, e assim partilhar com as pessoas esse ensinamento e mostrar que elas podem ter uma chance pela graça de Cristo de ter uma vida eterna espiritual junto com o Criador e não física aqui nesse mundo. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, eles distorceram totalmente as palavras de Cristo, distorceram a verdade que é passada aí pelo próprio Messias. Hoje, dentro dos templos católicos romanos, eles ainda têm o Santíssimo Sacramento, que é descaradamente o formato do próprio Sol. E assim, as pessoas, sem saber, totalmente cega, continuam aí comemorando, idolatrando, principalmente no dia do Natal, achando que estão fazendo algo para Cristo, mas na verdade estão fazendo algo para Mitra, o Sol Invictus. Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro porque
a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele começa a ser celebrado por volta do ano 300. Agora, por que dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ou seja, tudo se volta ao paganismo criado por esses caras há milhares de anos atrás e que hoje as pessoas cegamente acabam indo após esses outros deuses e caindo no engano sem nem mesmo saber. E o mal disso tudo é que de uma forma ou de outra, sendo cega ou não, elas acabam se afastando do verdadeiro Criador. E muitas não têm nem chances de assistir um vídeo como esse e tentar pelo menos pesquisar com as suas próprias mãos para entender o que realmente está acontecendo. O meu intuito com esse vídeo é fazer com que você tenha aí a curiosidade de ir atrás de todas essas coisas, ler as próprias escrituras e ver que tais coisas não agradam de forma nenhuma ao Criador dos céus e da terra. Por isso que eu peço que você me ajude aí compartilhando essa mensagem, passe isso para as outras pessoas e assim nós possamos crescer juntos em conhecimento. Se for sua primeira vez, inscreva-se aqui nesse canal e também não esqueça de deixar o seu comentário a respeito de tudo isso, pois eu acho que é muito válido para que as pessoas possam abrir os olhos e começar a entender o grande engano, a grande apostasia que nos foi dita justamente pelo próprio Filho do Criador, o verdadeiro Cristo.